De pregar, quem me conhece, é uma forma muito simples, né? Eu sou um pregador muito simples, tenho dificuldade com muitas coisas e nunca gostei de entrar em assuntos que eu não dominasse ou que eu não conhecesse. Mas parte das mensagens que nós pregamos é claro que são coisas também que nós vivemos, então tudo que você viveu você vai falar com mais autoridade e mais propriedade, né? E eu acredito piamente que está tudo na Bíblia. Tudo está na Bíblia. Se a Bíblia for lida com temor e com muita reverência ao autor dela, ele vai te explicar e você vai explicar para o povo e todo mundo vai ficar bem entendido do que está ouvindo e vai entender. As pessoas me conhecem por isso. Um analfabeto me entende, um doutor me entende. Não tem muita dificuldade na mensagem. Eu tenho dificuldade quando a mensagem é complicada demais. Porque eu acho que Jesus, quando pregava, todo mundo entendia. Jesus dava exemplo do cotidiano, né? Então a gente tem que procurar imitar Jesus, porque de repente alguém falar assim, esse público aqui não me entende, ou esse público aqui não consegue entender o que eu estou dizendo, então eu acredito que não seja o evangelho que esteja sendo pregado. Porque se for o evangelho que estiver sendo pregado, todo mundo vai entender. Porque o evangelho não tem esses mistérios, não. O evangelho tem uma linguagem muito simples. E às vezes as pessoas falam muitas besteiras no púlpito. Seria apenas a reprodução daquilo que eles leem e ouvem de outros pregadores ou de livros? Ou eles querem se aprofundar demais e acabam se perdendo? Ou eles estão fugindo de fato da simplicidade do evangelho? Tudo. É um compêndio de tudo que você falou. Uns só replicam, outros acham, e outros, na verdade, estão pregando o que Paulo chama de outro evangelho, que é um evangelho anátema, porque ele é um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Então, muitas pessoas hoje estão ouvindo fábulas. Estão ouvindo histórias, mas quando o evangelho de Cristo é pregado, quando o verdadeiro evangelho é pregado, a Bíblia diz, Jesus diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Todo cristão verdadeiro entende quando a mensagem também é verdadeira. O senhor falou do verdadeiro evangelho. Se tem o verdadeiro evangelho, então pode ser que as pessoas estão apresentando o falso como uma ovelha, um membro da igreja mais simples, que não está envolvido com o ministério, com os bastidores do ministério, consegue discernir e diferenciar o verdadeiro do falso evangelho? Primeiro, ele tem que procurar conhecer, no mínimo, a base do evangelho, estudando, né? Ele tem que conhecer o que é evangelho. E segundo, ser um crente cheio do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. O discernimento está na vida de quem tem Deus. Então, não é difícil discernir a mentira da verdade quando Deus está em você. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão enganadas, eles estão enganados por uma escolha, que na verdade não é um engano, é uma escolha deles. A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas recusariam ouvir a verdade, voltariam-se às fábulas e se cercariam de mestres segundo a cobiça dos seus próprios corações. Então a maioria das pessoas não estão enganadas, elas realmente encontraram o que elas queriam. E tem outro detalhe, né, pastor Moisés? Estão ouvindo. Oséias 4,6, né? Meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento. Não tem buscado conhecimento. E existe uma geração que não quer mais a verdade. E quem não quer mais a verdade vai atrás de quê? Da mentira. Da mentira. Que alimenta, né? Se eu não aceito ouvir a verdade, óbvio que eu vou aceitar ouvir a mentira. É uma fábula. Eu vou me cercar de mestres segundo a cobiça do meu próprio coração. Então eu não estou sendo enganado. Porque a verdade veio até mim, mas eu a recusei. Seria esse tempo que a gente está vivendo de comichões nos ouvidos? Isso aí. Diante da verdade? Isso aí. Seria também o tempo em que Jesus apontou que por se praticar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria? E quando Jesus fala dali do amor, também está falando do primeiro amor, está falando da fé. Entra dentro da apostasia, né? Paulo falou muito sobre isso. Paulo a Timóteo, Paulo a Tito também, mas a Timóteo principalmente, Paulo falou muito sobre esse tempo.
Mas ele disse a Timóteo: ser sóbrio e sofre as aflições de um evangelista. Então, seja, eu não posso me dobrar porque o tempo mudou, porque a geração mudou, porque o tempo evoluiu. Eu não posso mudar por quê? Porque o evangelho não mudou. O evangelho não mudou. O evangelho de Cristo é o mesmo. O evangelho de Cristo nunca vai mudar. Então, eu não posso mudar a mensagem mediante a época. Isso não existe. Então a gente vai ter que trocar de Bíblia a cada 10 anos? Não dá. A gente vai trocar de Bíblia a cada 15 anos, a cada 20 anos? Não. O Evangelho de Cristo é o mesmo. Eu acredito que as questões dogmáticas e culturais, elas podem ser entendidas em tempos diferentes. Tradições, né? Agora, a pregação do Evangelho não. Mas tem alguns próprios líderes aí que eles já estão falando de reescrever a Bíblia, O filho pródigo não saiu de casa? Sim. Não saiu? Saiu. O pai proibiu? Não. Não. Porque na casa do pai tem leis, estatutos, princípios, preceitos. O pai quer perder um filho? Não. Mas entre perder um filho e mudar a lei, ele vai perder o filho. Deus não vai mudar a Bíblia para ninguém ficar na igreja. Uau. Deus não vai mudar o evangelho para um grupo se sentir incluído, para o grupo A, B ou C se sentir incluído. Não, Deus não vai retirar da Bíblia o que ele colocou na sua palavra, na sua doutrina, nos seus preceitos. Ele não vai retirar aquilo para um grupo se sentir acolhido. Deus não vai fazer isso. Deus não quer perder ninguém. Deus ama todos. Todos, literalmente todos. Mas quem ficar no Evangelho, Paulo disse que quando aceitamos o Evangelho, aceitamos a forma que o Evangelho foi imposta sobre nós. Uma vez que eu aceitei o Evangelho, eu tenho que entender que no Evangelho tem princípios, tem doutrinas, tem mandamentos, tem proibições. Se eu estou indo para o Evangelho, eu tenho que aceitar isso. Isso não vai mudar por minha causa. Mas pela graça a lei não muda? Tem gente até que fala dentro da hipergraça que eu acho que a graça... que Deus abre mão da lei para, com a sua graça, abraçar o pecador. Não, mas aqui, Jesus, na verdade, não revogou a lei em nenhum momento. Jesus cumpriu. Quando trouxeram a mulher adúltera para Jesus, ela foi pega em ato de adultério e a lei de Moisés diz que ela deveria ser apedrejada. E estava na lei que ela deveria ser apedrejada. E Jesus estava escrevendo na terra. Certo? Certo. Mas não adulterarás não estava escrito na terra. Não adulterarás estava escrito na pedra. Não é isso? É. A lei não foi escrita na pedra? Sim. Mas Jesus estava escrevendo na terra. Quando Jesus disse: quem não tem pecado atira a primeira pedra, todo mundo deixou a pedra. Ninguém atirou a pedra. Jesus diz: onde estão os seus acusadores? Foram embora. Jesus disse: eles não te acusam, nem eu. Porque Jesus nunca vai tirar o que foi escrito na pedra. Jesus nunca vai revogar o que é lei. Porque da pedra Jesus não pode tirar o pecado, mas Jesus pode tirar da terra. Da terra Jesus pode apagar. Jesus não pode tirar o adultério da Bíblia, mas pode tirar o adultério do adúltero. Uau. Forte. Jesus não pode tirar o pecado, a palavra pecado da Bíblia, mas pode tirar o pecado da pessoa. Então a graça não anula isso. A graça não anula isso. A graça me salva por intermédio da fé. Mas Deus não vai anular a sua doutrina e os seus princípios pelo fato dele ter me salvado, não. Eu vou ter que me enquadrar. Eu vou ter que viver como salvo. Eu vou ter que me comportar como salvo. Eu vou ter que andar como salvo. Eu não sou salvo. Então essa é a problemática dessa hipergraça, então, né? A hipergraça quer anular a lei. Ela quer anular tudo, na verdade, né? E se isso fosse verdade, pastor Fábio, nós teríamos que excluir muitos textos da Bíblia. Apocalipse 21:8, Apocalipse 22:9 ficarão de fora. Se a hipergraça existisse, ninguém ficaria de fora. O mentiroso entraria para dentro, o adúltero entraria para dentro, o fornicador entraria para dentro, o que pratica mentira entraria para dentro. Mas Deus diz que vai ficar de fora. Se vai ficar de fora, então existe graça. A hipergraça não existe. Porque senão Deus colocava todo mundo para dentro. E graça não é legalidade para pecar, né? Exatamente. Graça é força que ajuda a vencer o pecado. Exatamente.